Olá, aqui é Alexandre Figueiredo. Esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam, compartilhem, dê o like, né? Aperte o sininho, tudo mais. E ajude a divulgar o nosso canal, que precisa ter mais seguidores. O tema de hoje é a MPB segundo Fausto Silva. Pois bem, as famílias que normalmente curtem música popularesca, sobretudo o pagode romântico, o tal do sertanejo, tudo mais, aí de vez em quando se reúnem para irem juntas, como se fosse uma efeméride de Natal ou de Páscoa, para uma apresentação num local mais em conta, né, de nomes como a cantora Maria Bethânia, ou então o Martinho da Vila, né? Ou verem um DVD de Milton Nascimento, se não houver um show barato também acessível para ver o cantor do Clube da Esquina. Pois bem, então trata-se de um gosto parcial, circunstancial, secundário de MPB, né? Mas dentro de uma limitação, né? Se vê no Orkut e tudo mais, nomes de MPB mainstream que aparece no gosto médio das pessoas, das redes sociais, e, e é um gosto parcial. As pessoas só ouvem hits, por exemplo, quando o caso é Elis Regina, ouve Romaria, como Nossos Pais, Alô Alô Marciano, uns hits fáceis, bastante fáceis, né? E que rádios como a Nova Brasil FM não conseguem romper, porque elas só ficam tocando hits. Elas não apresentam coisas bem mais aprofundadas, como por exemplo a Elisete Cardoso, né? Qual é a música da Elisete Cardoso? Qual é a música interpretada por ela que ela vai para o gosto do público médio que vê o Domingão do Faustão? Porque essa MPB mainstream que consegue tocar nas rádios, que consegue penetrar no gosto até de pessoas que vivem em cidades como Nova Iguaçu ou Embu das Artes, né? Então que essa MPB ali, ela é muito parcial, não é tem nomes assim como Zé Ramalho, claro, com nomes relevantes, até o saudoso Moraes Moreira conseguiu uma penetração nesse público, mas sempre naqueles sucessos fáceis, né? Sucessos fáceis que se repetem, um punhadinho de músicas, e quase não tem renovação, né? Quando tem uma renovação, ocorrem nomes assim, tipo Ana Carolina, Jorge Vecilo, Seu Jorge, muito poucos nomes, né? Maria Rita Mariano mal consegue entrar, né? A filha de Elis Regina, mal consegue entrar nesse público, né? E é por isso que existe também uma espécie de indústria dos duetos entre a MPB e os ídolos popularescos, que na verdade não passam de acordos comerciais. Por quê? Aí, além de criar uma falsa ideia de que o ídolo popularesco que é o excluído, que é o excluído cultural, o ídolo, o artista de MPB consegue, pelo menos com esse dueto, ganhar um ingresso para tocar em locais assim onde o popularesco é bem radical. Por exemplo, se o Nando Reis faz dueto com o Zezé de Camargo e Luciano, não é o Zezé de Camargo e Luciano que é o excluído, que é o discriminado. Não. O Nando Reis é que é o discriminado. E o Nando Reis toca ali porque ele quer tocar. Porque o Nando Reis ele quer se apresentar no Pará, no Mato Grosso, em Tocantins. Aí, se não fizer esse dueto, ele não entra. A verdade é essa. A Thier inventou que o dueto dela com Luan Santana era espontâneo só para tentar agradar as pessoas e não pegar mal. Mas a verdade é que ela estava desesperada, querendo entrar nos redutos onde o Luan Santana domina. E que não entra a Thier, não entra a Cel, não entra a MPB
ali. A gente até entende nesse caso porque a Ana Canhas passou a adotar uma postura mais sexualizada, a maneira do que a Madonna fez há mais de 30 anos, é, porque a Ana Canhas, se ela fizesse sempre aquela MPB mais alternativa que ela fazia, ela não ia ter cartaz. Ela não entraria. É por isso que ela adotou uma postura sexualizada, para ver se ela entra nos redutos da Anitta. E talvez até possa haver um dueto em breve da Ana Canhas com a Anitta, para ver se entra nos mercados dominados pela Anitta. Isso é a alma do negócio. E aí o Fausto Silva, que é hoje a maior referência de jabaculê televisivo, né, substituindo o que antes era o Cassino do Chacrinha nos últimos anos. Então esse é um canal para que a MPB, que dificilmente tem acesso na mídia e no mercado, que depende de trilha sonora de novela para ver se bota alguma música nas rádios, ela tenta ter um cartaz. E aí o público médio, né, que existe, que predomina nas redes sociais, né, infelizmente tem isso. Só que acaba vendo na sigla MPB uma espécie de balaio de gatos, em que se misturam os popularescos dos anos 90, como Chitãozinho Choró e Alexandre Pires, e nomes autênticos como Zé Ramalho, como Milton Nascimento, como Alceu Valença, né, como Gal Costa, como Elis Regina, né, e olha que Elis Regina é um dos poucos nomes já falecidos que entram em penetração, porque também é muito difícil um morto atingir um grande público de hoje, porque as pessoas não vão ouvir pessoas mortas, né? Então, talvez pela aquela mística toda, meio supersticiosa, né? Então Elis consegue pelo menos romper com isso, né? Ela que faleceu há quase 40 anos. Então, é um gosto assim bastante parcial e bastante submisso, e nem é espontâneo, porque as pessoas não curtem MPB por conta própria. Se, por exemplo, a mocinha do subúrbio, que normalmente ouve pagode romântico, ela está, de repente ela manifesta que gosta gosta também de MPB, colocando, por exemplo, como vídeo lá nas redes sociais da música, de músicas como do Flávio Venturini, do MPB4, coisa assim, né? Porque por causa das trilhas de novela, porque essas músicas entraram em trilhas de novela, né? Apareceram na Rede Globo. Infelizmente o gosto dessas pessoas é submisso à mídia, é determinado pela mídia. Aí a gente fica perguntando se essas pessoas também realmente gostam de popularesco, ou será que essas pessoas gostam de toda uma simbologia que envolve emissoras de rádio, emissoras de TV e todo o poder midiático que essas emissoras, que essa mídia popularesca exerce sobre as pessoas, né? Só que aí vai criar um logopapo que vai envolver teoria hipodérmica, teoria da persuasão e outros problemas, outras teorias da comunicação, né, que mencionam todo um histórico de manipulação, ou de pensar a manipulação midiática sobre a população. Aí isso seria um outro assunto, uma história bastante longa. Mas em todo caso, o que se vê é que o poder midiático determina o gosto dessas pessoas. É o poder midiático. Toda aquela simbologia que aquela rádio popularesca exerce na população dos subúrbios, né? E a mística também do programa do Faustão, que faz com que as pessoas vejam personalidades culturalmente relevantes, não só na música, como também em outras modalidades, né? Como, por exemplo, a atriz Fernanda Montenegro, ou como o escritor Luiz Fernando Veríssimo.
Então, de fazer com que essas pessoas sejam vistas como pessoas de outro planeta, pelo público médio que vê o Domingão do Faustão. Aí tem aquele processo todo enjoado de endeusamento, de louvação, de louvor, assim, né? Porque eles não são os normais. Porque na ótica do Domingão do Faustão, na ótica ali, a MPB, a literatura de qualidade, os atores de grande talento não são a normalidade. A normalidade é o quê? É a subcelebridade do Big Brother Brasil, é o é aquele escritorzinho de best-seller, livro de autoajuda, Minecraft, coisa assim, de romances de Minecraft. Deve vir aí também os romances de Pokémon GO, porque agora voltou a literatura analgésica, né? Tem agora Cavaleiro Medieval, tem draminha adolescente ali, né? O cara que perdeu a namorada, que aí encontra um colar dela aí que está cheio de mistérios ali, ele vai lá pro século XVI para ver os segredos desse colar. Aí é um monte de pataquada dessas, né? E aí o público médio vai a essa cultura medíocre, essa cultura cheia de mediocridades. E aí, no entanto, quando vem Fausto Silva falando em Fernanda Montenegro, em Maria Bethânia, em Luiz Fernando Veríssimo, em Machado de Assis, em Cândido Portinari, o pessoal louva como se fossem extraterrestres pousando na Terra. Aquele louvor ali, eles são geniais, eles são... Só que, isso parece um elogio, mas não é. Por quê? Porque eles são a anormalidade, né? Eles são vistos como anormais, porque como eles têm talento, como eles são culturalmente relevantes, então eles não são o normal. Eles não são o normal, eles são o excepcional, né? Aí vai o Milton Nascimento no Domingão do Faustão, ele é o excepcional. Ele não é o normal, ele não é o cara que o público do Faustão se identifica completamente. Ele é um extraterrestre. Ele é um ET para o público do Faustão, que é acostumado em ver vídeo cacetada, ver um monte de bobagens ali no programa. É lamentável, porque o Milton Nascimento poderia ser o normal da nossa música, né? Poderia ser o normal. Em outros tempos, inclusive o próprio Milton Nascimento tem origem pobre. Em outros tempos tínhamos pessoas de grande beleza artística surgidas nas classes humildes, nos negros, nos índios, tudo mais. Machado de Assis era um negro, né? O Cartola fazia coisas de altíssima qualidade melódica, né? Pixinguinha também, né? Os índios tinham suas músicas tribais de grandioso valor. E, no entanto, o normal que se tem hoje é a tal da música popularesca, né? O normal é o belo, que não consegue emplacar uma grande música e agora lucra como subcelebridade. Ou os Tons de Choró, que não tem uma música autoral que preste, e eles têm que se valer de covers. Os canastrões de Tons de Choró. É uma grande vergonha, assim como os livros assim, de autoajuda, de ficção barata, coisa assim, né? As subcelebridades que agora querem estar no lugar dos atores, né? Só poucos desses integrantes do Big Brother Brasil que prestam, poucos, mas conta-se pelos dedos. E é triste isso, é esse culturalismo que Fausto Silva lança, principalmente em relação à música popular brasileira, que desnorteia as pessoas e cria um gosto pela mediocridade muito grande, a ponto de considerar que a MPB de qualidade é uma coisa de outro planeta, né? Como se não fosse do próprio público, como se não fosse a realidade ali, né? É triste isso. Porque a música brasileira autêntica, para esse público que vê o Domingão do Faustão, não fala sobre sua realidade. Quem fala sobre sua realidade são os cantores e músicos popularescos cujo som é
pavoroso, né? E na melhor das hipóteses, extremamente chato. Bom, ficamos por aqui, desejando boa sorte a todos. Um grande abraço, até mais, muita saúde. Saiam somente quando necessário de suas casas, né? Não deem mole para o coronavírus. Um grande abraço e até lá.